Oi, galera do Falando de Bichos. Se você é novo aqui no canal, muito prazer, meu nome é Ana Flávia e a gente fala sobre dicas, curiosidades e informações do mundo pet. Hoje eu tô aqui com o Antônio Fernandes, ele é veterinário, biólogo e pioneiro na aromaterapia animal no Brasil. Seja muito bem-vindo a Falando de Bichos. Muito obrigado, é um prazer todo meu estar aqui conversando com você, conversando com toda essa galera aqui. É muito bom estar aqui, é mais uma oportunidade de divulgar a aromaterapia aí para todo mundo. Como que você descobriu a aromaterapia como uma opção de tratamento para os animais? Bom, essa é uma história boa de contar, tá? Eu, há mais ou menos 13 anos já, foi em fevereiro de 2010, eu estava nos Estados Unidos fazendo um curso, já tinha 3 meses que eu estava lá em Massachusetts, na cidade de Boston, próximo a Boston, New Easton. Estava muito frio, muito frio. Temperaturas de -20, -22, uma temperatura terrível, neve, aquela confusão do frio, né? Eu não sou muito adaptado ao frio, mas eu tenho bronquite, eu tenho problema asmático desde a infância. Desde a infância. E lá nos Estados Unidos, com essa temperatura cada vez mais baixa, com essas variações térmicas, eu comecei a ter uma crise muito séria. E essa crise não resolvia com os medicamentos que eu já estava acostumado, que inclusive eu tinha levado, bombinha, essas coisas e tal. E eu já estava assim, a ponto de falar assim, eu vou embora, vou deixar meu curso e vou voltar para o Brasil porque eu não suporto mais. Já estava sendo no limite. E foi quando um amigo de lá, né, inclusive um tio, ele me ofereceu um óleozinho para eu cheirar. Aquele óleo, Brief, naquele dia, vou dizer que foi minha salvação. Então, por parte pessoal, o óleo transformou naquele momento, assim, a crise passou muito rápido, eu já usei várias vezes, e aquilo foi melhorando. Isso deu uma espécie de, sabe, um clique aqui na cabeça que eu falei, gente, mas que coisa maravilhosa, eu preciso saber o que mais sobre isso. E comecei a aprofundar lá nos Estados Unidos mesmo, juntamente com o meu curso que eu fazia, sobre os óleos essenciais, que no Brasil, depois eu fui descobrir, estava bem iniciando, já existiam outros aromaterapeutas, mas mais na área humana, na área animal nada se falava. E aquilo me motivou muito, porque a veterinária sempre foi minha grande paixão. Eu, além da veterinária, sou biólogo, sou botânico e fiz especialização em plantas tóxicas para os animais. E naquele momento eu descobri os óleos essenciais como uma substância química retirada de plantas. E eu falei assim, eu tenho que conseguir aplicar isso em animais. E comecei a estudar, comecei a procurar informações, artigos científicos e muito pouco a respeito da clínica do animal doméstico. Tinha muita coisa a respeito de produção animal. Produção em equinos, em suínos, em bovinos, em aves. Eles já usavam óleos essenciais grandes, mas sempre para a produção, para a clínica doméstica, para o gatinho, para o cachorrinho, para aqueles animais mais próximos, não tinha nada. E eu falei, eu tenho que desenvolver essa metodologia. E lá mesmo eu procurei uma clínica que eu descobri que funcionava parte medicina veterinária tradicional, uma parte aromaterapia. E comecei a conversar com eles, a discutir os assuntos e entrar na clínica, mas é muito difícil. O americano é muito desconfiado. Eles não deixavam, não deram muita chance para mim, não. E aí, eu mesmo assim empolguei, falei, ó, nada vai me abalar, eu vou procurar a solução para esse caso. E voltei para o Brasil, continuei na minha clínica veterinária, que era medicina tradicional, e também eu era professor já continuei das minhas aulas e continuei o duplo turno sempre que eu fiz na minha vida inteira. Aula e veterinária. E aí eu comecei a fazer as experiências com os animais, com os óleos essenciais. Fui estudar a fisiologia do óleo essencial, como é que ele metabolizava, e descobri que os óleos essenciais nos animais, primeiro, eles são metabolizados mais lentamente. Além disso, os animais são muito mais sensíveis às substâncias químicas. Muito mais mesmo, questão de milhares de vezes mais sensíveis do que o homem. Aí eu falei, se eles são mais sensíveis, milhares de vezes, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que diluir os óleos, usar proporções muito pequenas para atingir o mesmo objetivo que eu uso para o humano. E assim foi começando as minhas experiências.
E os óleos essenciais chegaram na minha vida e transformaram a minha vida. Eu te falo que transformou a minha vida porque não só profissionalmente, mas intimamente, emocionalmente, energeticamente. Porque naquela etapa de vida, depois de 20 e tantos anos de clínica veterinária, eu já estava pronto para deixar a clínica. Inclusive, eu ia dedicar apenas à parte de dar aulas, a parte de magistério, que também sempre me encantou. Mas eu falei assim, eu não aguento mais ver os animais sofrendo e os medicamentos atuais não atuando da forma que eu acho que tem que atuar. Apenas é como se eu estivesse enganando o tutor, enganando os animais. Eu não suportava aquilo mais. Eu falei, eu tenho que mudar essa realidade, eu tenho que trazer algo novo. E os óleos essenciais surgiram naquele momento. E assim começou toda a trajetória. E quais que são os benefícios dos óleos essenciais, né, para os animais? Em quais situações, quais circunstâncias? Quando o animal é muito ansioso ou quando ele tem alguma doença? Como que funciona? Eu te falo o seguinte, que a saúde dos seres vivos, ela é dividida, ela está alicerçada em 3 pilares. São 3 pilares para manter a saúde de qualquer ser vivo, inclusive dos animais. O pilar energético, o pilar emocional e o pilar físico. Os óleos essenciais são as únicas substâncias químicas que agem nos 3 pilares. Os medicamentos tradicionais eles atuam no pilar físico, tratam aquilo que você está vendo, aquilo que está objetivando. Então, o animal está doente com insuficiência no rim, então ele vai tratar aquilo. O animal está doente com problema de pele, então vai tratar aquilo. E nem sempre esse processo físico, ele é apenas físico. Aliás, 99% ele é fruto de um desequilíbrio emocional e de um equilíbrio energético. Quando se está desequilibrado energeticamente, emocionalmente, o físico sofre. Isso não só para humanos, mas também para os animais, muito mais para os animais, porque eles são muito mais sensíveis. Então, os óleos essenciais atuam nesses 3 pilares: energético, emocional e físico. Então, eu posso te afirmar desse jeito que qualquer distúrbio nessas 3 áreas, os óleos essenciais resolvem, desde que você tenha um cuidado maior ao diluir, ao utilizar dentro de uma metodologia muito completa. Porque antes de se utilizar, você vai ter que conhecer toda a vida, todo o histórico de vida do animal. Isso, de preferência, antes da gestação. Lá no momento da concepção, no momento da cópula, quem eram os pais? O que eles sofriam naquele momento? Como é que eles eram tratados? Quais os processos emocionais que eles sofriam? E depois, durante a gestação, como foi essa mãezinha desse animal? Como é que ela foi tratada? O que aconteceu durante a gestação? Aconteceu algum maltrato? Aconteceu alguma coisa? Durante a gestação, aconteceu algum problema físico, algum problema emocional? Durante o parto, né? No momento do parto, aconteceu alguma coisa, né? Medo, algum trauma, algum processo que ela ficou desesperada? Tudo que aconteceu durante o parto, o que aconteceu? Depois do parto, na amamentação, o que aconteceu com essa mãezinha? Ela teve leite, ela não teve leite, todos os filhotes mamaram, qual o tempo de mamada, ela aceitou, ela não aceitou, ela teve problema físico, ela não teve, entendeu? Tudo isso é analisado e a infância, a juventude e a fase adulta do animal. Essa é a fase, é o maior do que a gente chama de anamnese, de histórico que a gente faz para o animal. É o mais completo. Mas muitos animais são resgatados, tem de abandonos. E aí, como fazer esse histórico, né? Já surge mais um problema. Aí, a gente acredita que o nascimento dele se deu a partir do momento que ele foi resgatado. E começa a se analisar a partir daí. Sabendo que, daquele período para trás, ele sofreu abandonos, resgates, maus tratos, que já estão interferindo nesse problema atual, que já devem ser tratados. Então, fica mais fácil a gente analisar dessa forma. E dessa forma, a gente atua em todos os processos, né? Eu falo para você que não existe nenhum processo de animal físico, emocional, energético que a gente não cure, que a gente não trate. Existe alguma contraindicação do uso dos óleos nos animais? A partir do momento que você usa na metodologia correta, o que é a metodologia da aromaterapia? Eu já te falei no primeiro passo, que é fazer a anamnese, todo o histórico. Em cima desse histórico, você conhecendo tudo que aconteceu na vida desse animal, você escolhe os óleos essenciais que podem atuar naqueles processos que foram indicados através da anamnese. E a partir daí, você tem uma série de processos que você deve respeitar.
Primeiro, a diluição correta para esses processos. Então, o que é a diluição correta? Você vai analisar o porte do animal, o tamanho do animal, a quantidade de sangue circulante varia de acordo com o porte dele. A idade dele, animais filhotes, a partir de tal idade podem usar, menos que isso não pode. Idosos, há uma variação de concentração que você pode usar. Quanto mais idoso for o animal, menor é a concentração, maior é a diluição. Então, baseado nisso, nessa sequência de eventos, onde você respeite o histórico do animal, você respeita o porte, a idade, a fase de vida dele, os processos físicos que ele apresenta, nada pode ser contraindicado para o animal. Então, o que é verdadeiro na aromaterapia chama-se metodologia de uso. E essa metodologia inclui, inclusive, o não uso. Como assim? Por exemplo, se eu vou cuidar de um animal com dermatite, um cachorrinho, por exemplo, um cachorro de porte médio, eu vou aplicar os óleos dele por 30 dias, 2 vezes por dia, 1 vez por dia, 3 vezes por dia, depende da situação que estiver, respeitando a parte energética, emocional e física. Eu vou fazer blends energéticos, blends emocionais e blends físicos. Eu vou pegar todo a tríade, todos os 3 pilares para equilibrar o animal, estimulando o sistema imunológico, a defesa dele, e também cuidando fisicamente daquelas feridas. Depois desses 30 dias, eu vou para um período que a gente chama de janela terapêutica. O que é a janela terapêutica? A janela terapêutica é um número de dias que eu fico sem usar nenhum tipo de óleo. E para que essa janela terapêutica se eu estou no meio de um tratamento? Essa janela terapêutica é um respeito ao metabolismo do animal. Lembra lá no começo, quando eu te falei que eles são mais sensíveis, que a metabolização das substâncias químicas são mais lentas, diferentes da do homem, né? Então, e nesses 5 dias, para esse cãozinho que eu escolhi, de acordo com a anamnese, vai ser o dia, os 5 dias que ele vai fazer uma autolimpeza, onde ele não vai receber nenhuma substância química estranha e vai eliminar qualquer catabólico, qualquer resíduo que ainda tenha circulando no seu organismo. É uma forma de segurança. E segurança é tudo. Isso também faz parte da metodologia. Por isso que eu te falei, o não uso também faz parte. Então, outra coisa que nós devemos saber na aromaterapia, o uso dos óleos essenciais, ele traz resultado de médio a longo prazo. É diferente de uma substância alopática. Você está com uma febre, você toma aquela substância para parar a febre. Você está atingindo apenas a febre. Você não quer saber nem a origem dela. Por que está acontecendo a febre? Ah, será que tem uma infecção? Será que é um processo? Qual que é o processo que está gerando essa febre? É um micro-organismo? Nós não queremos saber, eu estou com febre, eu vou lá e tomo um remédio, quero acabar com a febre. A aromaterapia, não. A aromaterapia ela é de médio a longo prazo, porque ela vai lá na origem do processo. Ela busca, resolve o processo na origem e, a partir disso, o animal vai evoluir. Okay? Então, nunca trate o animal com resultados rápidos, porque eles não vão acontecer. Isso desestimula muita gente, porque quer, na nossa sociedade, ter resultados rápidos em tratamentos. Né? E a aromaterapia não. Eles são resultados de médio a longo prazo, só que são resultados definitivos. Tem alguma espécie, algum tipo de animal que responde melhor do que outro na aromaterapia? Todas as espécies respondem muito bem. É logicamente que existem preferências, né? Todos nós temos preferência. Ah, eu gosto mais de gato, eu gosto mais de cachorro, eu gosto mais de cavalo, eu gosto mais de bovino, eu gosto mais de suíno. Todos respondem muito bem. Eu costumo falar que os cavalos são os mais transparentes. O cavalo ele não te esconde nada. Ele não tem jeito de esconder. Você apresenta o óleo, se você não gostar, ele vai te deixar bem claro que ele não gosta. Mas se ele gostar, ele vai querer comer o vidro de preferência, se você deixar. Então, eles são muito transparentes. Os cães e os gatos, principalmente mais adultos, eles são mais desconfiados, mas também os resultados são ótimos, né? É a maioria da minha clínica, os cães e os gatos, né? Trato também de cavalos, de outros grandes portes, inclusive bovinos, de rebanhos, inclusive, mas a maior parte da minha clínica é cão e gato, né? Além de outros animais domésticos, pássaros, eu já trato até de cobra, jabuti, tudo com óleo essencial. Então, todos os animais eu cuido com óleo essencial. Mas eu amo muito os cavalos devido à transparência, eles não esconderem as reações, embora que todos são fantásticos. Eu tenho na minha casa 5 cães, um gato, um peixe, já tive pássaro, mas infelizmente faleceu, devo ter de pouco tempo. Amo todos indistintamente. Esse processo de tratamento com aromaterapia
Como que funciona? O tutor, ele passa com você, você faz as recomendações, ele continua o tratamento em casa? Como que funciona? Interessante isso aí, sua pergunta é muito boa. Quando eu comecei com a aromaterapia, vou até te começar mais tarde, né? Eu te falei que eu voltei dos Estados Unidos, eu tinha uma clínica veterinária de sociedade com mais 2 pessoas, mais 2 outros veterinários. Com a minha volta, e eu mudei vamos dizer, a metodologia de cuidar dos animais, eu passei a não fazer mais, os meus sócios passaram não mais a ter interesse no meu trabalho, porque a aromaterapia resolvia os problemas, o animal não voltava mais. Então, financeiramente, eu já não estava muito atrativo para a clínica. E eles resolveram que eu deveria deixar a sociedade. Então, eu deixei a clínica e passei a atuar sozinho no laboratório, no consultório, atendia consultório, e ali eu atendia todos os animais, ia em fazendas, atendimento domiciliar durante muito tempo. Quando chegou na pandemia, que a gente não podia mais visitar as pessoas não podiam chegar mais no consultório, a gente tinha que ter essa coisa, eu comecei a atuar de forma online, né? Então, no início de 2020, já fortemente, eu comecei a abrir o meu consultório online. E acabei deixando o meu consultório físico. Hoje eu atendo em todo o Brasil, inclusive no exterior, mais de 15 países, de forma online. E para isso eu também tive que desenvolver a metodologia, porque o animal estava longe, o tutor estava longe, eu não podia pegar o óleozinho e passar para ele, porque estava longe, às vezes quilômetros, 1.000 quilômetros ou mais, milhares de quilômetros. Então eu tive que desenvolver uma tecnologia. Como? O tutor tem os olhos dele. Então eu ia estimular ele a comprar os óleos, indicar os óleos dele a comprar e ensiná-lo a diluir os óleos e aplicar da forma correta. Então hoje a minha metodologia eu atendo online, principalmente online. Tenho alguns domicílios, algumas fazendas que eu vou, mas são fazendas já de acompanhamento muito antigo, que eu nem tenho coragem de deixar, mas não compensa para mim sair do meu consultório online hoje para sair fora, para ir no domicílio, para ir numa fazenda, porque financeiramente não é, vamos dizer, não é favorável para mim, porque a perda de tempo, de ir, de voltar, tudo isso não tem volta. E aí, quando eu estou em casa, que eu estou no meu consultório, que eu adaptei a minha residência, um cômodo à parte, já para fazer atendimento online, alguns até atendimentos presenciais aqui na região, vem aqui nesse local. Mas a metodologia o tutor tem os seus olhos, eu ensino a diluir, ensino a aplicar e acompanho todo o processo. Inclusive, o primeiro uso, eu faço questão que seja online, que ele me mostre como ele está usando, para que eu possa auxiliá-lo em alguma coisa. E aí eu acompanho. Quando eu faço o tratamento do animal, eu acompanho por 30 dias. Depois eu faço uma consulta, eu faço o retorno, acompanho por 30 dias através do WhatsApp, ou mesmo de vídeo. E no final disso, ele pode escolher fazer uma nova consulta, um novo acompanhamento, ou continuar o tratamento por ele mesmo e tirar alguma dúvida caso seja necessário. Então, essa é a minha metodologia de atendimento hoje. Você falando sobre os benefícios do óleo também, né? Eu fiquei pensando aqui que eu tenho uma vira-lata caramelo aqui e que Uhum. ela me dá um pouquinho de trabalho, assim, no quesito de comportamento, né? Principalmente na rua. Eu acredito que também seja uma solução, né, para esse tipo de coisa. Sim. A aromaterapia atua muito bem no comportamental. É fantástico, fantástico, vários segmentos, né? E muitos comportamentos que estão na rua, ansiedade às vezes, você trata dela e prepara ela para que ela vá na rua de forma mais tranquila. Hoje nós usamos difusores individuais ou mesmo aplicação sobre o pelo do peito para que o animal sinta aquele cheiro durante o passeio, para que ele se tranquilize, para que aquele óleo essencial seja usado naquele trajeto, para que traga ela a uma estabilidade. Mas isso aí é cara de ansiedade. Animais que vão sair para passear e ficam tão eufóricos. Muitas vezes eu já tive casos aqui de animal que se urina todo, faz cocô, pula, não deixa nem colocar coleira, não deixa colocar guia, de tão nervoso, tão ansioso que ele fica na hora de um passeio. Então, quando você faz o tratamento com os óleos essenciais, você vai diminuindo essa ansiedade e mantém esse tratamento durante um certo período de tempo, lógico, atuando com óleos essenciais, neste momento do passeio, mesmo em outros momentos, onde ela apresenta comportamentos erráticos, que a gente chama, ou comportamentos fora da linha de normalidade. Mas não é difícil, não. Existem óleos maravilhosos para isso, tá? Nós dividimos os óleos em óleos energéticos, aterradores, calmantes e vários óleos com
funções físicas próprias para aquele óleo. Então, de acordo com as características dela, seria muito fácil a gente indicar óleos e diluições para que ela eliminasse esse processo comportamental. Quando a gente fala sobre aromaterapia, eu acredito que, até como você comentou, que tinha os seus dois sócios que não acreditaram muito nesse tipo de tratamento. Como que é esse processo, assim, né? Eu acho que muita gente deve chegar já com a certeza da eficácia, mas também deve ter gente que chega que não sabe muito bem, assim, fica meio em dúvida. Isso é muito interessante, essa pergunta é muito boa, viu? Parabéns pela pergunta. Realmente, como toda ciência, existem aqueles que não acreditam, outros acreditam. Né? Isso é normal. E muita gente vem conversar comigo, às vezes até colegas veterinários, fala, poxa, como é que você usa uma substância dessa que não tem comprovação científica? Eu uso uma frase de Stephen Hawking, o maior dos astrofísicos que já existiu na humanidade, que ele falava assim: não ter evidência não significa que não exista a evidência. Quer dizer, às vezes a gente ainda não conhece hoje, no futuro nós conheceremos através da ampliação das pesquisas. Então, a negação é muito própria do homem. O homem, quando não conhece algo, ele tenta negar, que é uma forma de fugir da responsabilidade de ter que se adaptar a uma nova ciência. Foi assim todos os descobrimentos. Eu fico pensando em Alexander Fleming, quando ele descobriu a penicilina. Eles queriam matá-lo, estava louco, como é que ele ia fazer um negócio desse? E assim, quando Newton descobriu a lei da gravidade e tudo mais. Então, a aromaterapia é mais uma das ciências, embora ela seja milenar. Eu acho que a aromaterapia ela veio muito antes de toda a medicina que existe hoje, porque já na época de Jesus, muito antes da época de Jesus, já se usava os aromas como substâncias terapêuticas na humanidade. Existem, inclusive, registros de tumbas de faraós com substâncias aromáticas e vários outros que eram usados. O próprio Jesus, quando teve na nossa terra, da forma com que ele veio, ele recebeu três presentes. Dois eram substâncias aromáticas, que era o olíbano, ou incenso, e a mirra, que eram duas substâncias aromáticas de cura. E o ouro. Olha que interessante, mais uma coisa de três pilares. O olíbano, energia pura, tá? Mirra, muito emocional, e o ouro, muito físico. Você vê que a tríade, né, sempre está presente na humanidade. Então, nós temos essa visão de algumas pessoas que são, às vezes, apegadas, né, à tradição, à medicina tradicional, eu respeito, foi formado assim, eu também já fui assim. Eu fico lembrando de minha 20 anos atrás, né? Se me apresentasse esses óleos essenciais, o que eu ia falar? Então, eu precisei de viver uma dor, desenvolver algo, algum insight, alguma descoberta, alguma forma de querer mudar a minha vida e mudar a vida dos animais. E isso me levou à aromaterapia. E hoje eu não tenho dúvida nenhuma. Hoje eu atendo 100% com aromaterapia. Eu não uso outros tipos de substâncias e atendo também 100% de todos os problemas que surgem conosco, inclusive tumores malignos que nós temos tido a oportunidade de converter e reverter vários casos de forma positiva, eliminando esses tumores. Lógico que tem alguns que não existem condições de processos já enraizados, às vezes já no final do processo que nós não conseguimos, mas nós trazemos um bem-estar, um alívio da dor, um processo de uma passagem para esse animal de uma forma mais tranquila, mais calma, com muito mais qualidade. Mas hoje, como eu disse, né, como transformou minha vida, eu gostaria que os colegas, né, hoje já se mudaram, já mudou muito, eu tenho feito muita palestra em universidades do Brasil inteiro falando de aromaterapia para jovens veterinários, para jovens biólogos, para vários tipos de universidades, e aí isso está mudando, graças a Deus, as coisas acontecem aos poucos, né? Vai vir uma geração aí, eu tenho um curso, por exemplo, chamado AromaVet, e nós já formamos 562 alunos em aromaterapia. Né? Em 3 anos apenas, nós já fizemos essa formação e temos a capacidade de ensinar cada vez mais, trazendo a aromaterapia de uma forma muito mais popular,
inclusive cuidando, ensinando tutores a cuidar dos seus animais. Não preciso nem de formação acadêmica. Então, isso para mim me transforma, porque eu consigo unir mais um ponto, né, que é a didática, é a parte de magistério que eu acabo ensinando outras pessoas a fazer aquilo. Então, formando novos profissionais. Perfeito. Eu vou deixar o seu Instagram aqui para o pessoal ir lá acompanhar, que eu vi que tem bastante conteúdo, tem bastante link, né, sobre aromaterapia. Temos também nosso YouTube, canal aí Antônio Fernandes Veterinário, que tem muitas aulas prontinhas, gratuitas aí para todo mundo que quiser. Certinho, eu queria te agradecer. Eu amei esse bate-papo, amei saber mais sobre aromaterapia. Tenho certeza que o pessoal que acompanha falando de bichos vai correr lá para conferir. Tá certo. Eu estou à sua disposição, à disposição de todos. O meu Instagram é super aberto, eu respondo os directs, viu, pessoal? E também estamos presentes no YouTube, né? Investindo bastante no YouTube, porque eu acho que ali é um local de formação do tutor, formação de todos aqueles que amam os animais. Então, o canal sempre vai estar aberto a todos vocês e parabéns por essa iniciativa, que eu achei fantástica, essa forma de você trabalhar, de entrevistar, de trazer novos profissionais. E eu continuo aberto para outra oportunidade, para outro processo que vier aí. Tá bom? Tá bom, muito obrigada, viu? Obrigada. Obrigado por você, tá? Tudo de bom. Se você gostou do vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, ativa o sininho para receber notificações sempre que tiver um vídeo novo, deixa seu like, deixa um comentário e compartilha com um amigo para ele também aprender mais sobre aromaterapia. Um beijo e até o próximo vídeo.